Olá galerinha, tudo bom? Bom, vim aqui resolver a prova do concurso público que teve de Itatiba, dia 8/12/2019, tá certo? Aplicada pela banca Zambini. Bom, começando aí, são 10 exercícios pelo primeiro que teve de matemática. Mário tem depositado em sua conta da poupança a quantia de R$ 368.920,48 sob a metodologia critério mês cheio, tá certo? O qual passou por correção do período de setembro a novembro de 2019, totalizando 61 dias de correção, com um fator de 1,010025 e percentual que corresponde a 1,0025%. Calcule o valor final pertencente a Mário no dia 1º de novembro de 2019. Bom, vamos lá. Como vai ser mês cheio, se fosse 15, 18, 20 dias não faria diferença. A gente só pode pensar de 30 em 30 dias. Portanto, de setembro a novembro vão ser considerados 2 meses. Porém, ele já me deu essa correção total. Essa correção total é de 1,010025. Portanto, o que eu tenho que fazer? Fazer 368.920,48 vezes 1,010025, porque já está dando essa parte com percentual, com fator percentual. Portanto, é só eu multiplicar, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui do ladinho, que a gente vai precisar de um pouco de espaço. Temos 368.920,48 vezes 1,010025, tá certo? Então, vamos ter que fazer essa multiplicação aqui. Começando pelo 5. 5 vezes 8 dá 40, sobe 4. 5 vezes 4, 20, com mais 4, 24. 5 vezes 0 dá 0, com 2 que sobe fica 2. 5 vezes 2 dá 10, sobe 1. 5 vezes 9 dá 45, com mais 1 que subiu, 46, sobe 4. 5 vezes 8 dá 40, com mais 4, 44, sobe 4. 5 vezes 6, 30, com mais 4 dá 34, sobe 3. E 5 vezes 3, 15, mais 3, 18. Bom, isso daí só foi com 5. Vamos com 2 agora. Coloco o maisinho aqui debaixo do zero. E vai, 2 vezes 8, 16, sobe 1. 2 vezes 8, 2 vezes 4, 8, com mais 1 que subiu, 9. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 9 é 18, sobe 1. 2 vezes 8, 16, com mais 1 que subiu, 17, sobe 1. 2 vezes 6, 12, com mais 1, 13. Sobe 1. E 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7, tá certo? Então, tá aí a multiplicação pelo 2. Agora, nós temos aqui o mais e o mais. Aí, eu vou colocar aqui um 0. Se eu multiplicar tudo por 0, vai dar 0. Ou seja, não vai fazer diferença nenhuma. Já posso ir para o próximo. Vou colocar até um mais aqui, porque eu estou indo para o próximo. Só que o próximo também é 0, ou seja, vai dar tudo 0, na soma não altera em nada. Posso ir para o próximo, tudo mais. Agora com 1. 1 vezes 8 dá 8. Na verdade, multiplicar tudo por 1 vai dar ele mesmo. Então, eu vou copiar o número aqui, ó. 8, 4, 0, e assim eu vou indo. Ó. 0, aí depois do 0 temos o 2, o 9, o 8, o 6 e o 3, tá certo? Aí temos 4 maisinho aqui, vamos colocar 5. Não perder as linhas aqui verticais, porque senão depois altera a minha soma, tá certo? Eu vou continuar aqui mesma coisa. E agora eu multiplicaria por 0. Mas como eu já falei, o 0 não altera em nada, então eu vou colocar mais 1 aqui e fazer pelo 1, que vai dar o mesmo número. Vou até ir copiando novamente. 8, 4, 0, 2, 9, 863. Então, exatamente assim. Ok? E agora a gente vai fazer o quê? Vamos somar todos esses valores. Então, a gente chega em... Somando aqui é tudo 0, continua 0.
4 mais 6 dá 10, sobe 1. 1 mais 2 dá 3, 1 mais 9 dá 12, sobe 1. 1 mais 0 fica 1, aí não sobe nada, vamos fazer. 6 mais 4 dá 10, com mais 8 dá 18, sobe 1. 5 com mais 8, 17, com mais 4, 21, sobe 2. 2 mais 4 dá 6, 6 mais 7, 13, 13 mais 8, 21, sobe 2. Ó, só voltando aqui que eu acabei de ver um errinho, olha. 1 mais 4, 5, 5 mais 4, 9, com 8, 17. Aqui era 7, me perdoa. E aqui, ó, é 1. 1 mais 4, 5, mais 7, 12, mais 8, 19. Sobe 1. 1 mais 8, 9, 9 mais 3, 12, mais 2, 14, mais 4, 18. Então, dá 8 e sobe 1. 1 mais 1, 2, mais 7, 9, mais 9, 18. Sobe 1. 1 mais 8, 9, com 2, 11. Sobe 1. 1 mais 6, 7, 7 mais 9, 16. Sobe 1. 1 mais 3, 4, mais 8, 12. Sobe 1. 1 mais 6, 7. E aí, 3, tá certo? Só que a gente precisa ver ainda quantas casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas decimais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas decimais, a vírgula viria aqui. Portanto, nosso valor ficou em R$ 372.618,89, tá certo? Arredondando aqui, vamos ver qual valor que a gente chega. Chega em R$ 372.618,91, tá certo? Foi uma arredondação aí. Então, esse exercício aí, alternativa, letra B. Nossa, professor, não tinha um jeitinho um pouco mais fácil? Ficamos aí 6 minutos fazendo somente uma conta. O que você poderia ver é o seguinte. Aqui nós temos 8 dígitos e aqui temos mais 3, 4, 5, 6, 7 dígitos. Teríamos 15. Enquanto a nossa resposta tem 8, tá ok? Então, o que eu poderia fazer? Tira 4 daqui, tira 4 dígitos daqui e faz a conta. Provavelmente você chegaria no valor aproximado, muito aproximado aí, tá ok? Então, poderia ser um modo aí já trabalhando com concurso público. Agora, o segundo exercício, o que fala? Augusto contraiu de um amigo um empréstimo de R$ 800 em regime de juros simples, a taxa de 2% ao mês, para o pagamento a perder de vista, sem prazo determinado. Ele sabia que quanto mais tempo se passasse, maior seria a importância a ser paga. Qual o valor devido, considerando a taxa apresentada no quarto mês de dívida? Ou seja, ele quer o valor final. Temos dois jeitos de fazer. Ou você vai pela formulinha do montante, se você quiser, só multiplicar capital com mais I vezes N. Ou senão você acha os juros e soma com esses R$ 800, que é o que eu vou fazer. Eu acho mais simples de explicar e de entender também, né? Então, primeiro eu vou calcular os juros, que é dado pelo J-CIT, que eu costumo usar aí. Tá certo? Então, o J, que é os juros, vai ficar. Quanto que é o capital? Ou seja, qual o valor emprestado ou investido? Nesse caso, emprestado, R$ 800. O I representa a taxa. A taxa é de 2% ao mês. Então, se é 2%, é 2 sobre 100. E um tempo de 4 meses, ou seja, vezes 4, tá certo? Então, a gente tem dessa forma. Aí eu posso cortar, ó, 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Ficou 8 vezes 2, que é 16, e 16 vezes 4, que é 64. Portanto, os juros vão ser de R$ 64. Se você quer o valor final, ou seja, você quer o montante, é só você somar o que você emprestou mais os juros a ser pago. O que você emprestou foi de R$ 800 e os juros de 64, totalizando aí R$ 864, tá ok? Isso a gente chega na alternativa D. Então, esse foi nosso segundo exercício aí. Vamos para o terceiro.
diz o seguinte: considere que um aparelho de TV custa R$ 880 para o pagamento à vista. A loja também oferece condições de R$ 450 no ato e uma parcela de R$ 450 a ser paga um mês após a compra. Desse modo, calcule a taxa de juros mensal cobrada no financiamento. Veja só, primeira coisa, esse juros vai ser cobrado de quantos reais? Alguns pensariam que fosse de 880, mas está errado. Por que está errado, professor? Por causa que R$ 880 é o valor do produto, só que ele já vai pagar 450 no ato da compra. Então, isso resultaria em ele ter que pagar R$ 430, tá certo? Então, ele teria que pagar esses R$ 430, só que ele tem que pagar 450 na próxima parcela. O que isso significa? Que 430 é o meu valor total que deveria ser pago, que é 100%. Só que ele vai pagar 450, ou seja, quanto a mais de juros está sendo cobrado? Então, se ele tinha que pagar 450 e era 430, quer dizer que ele está tendo um juros de R$20. Então, R$20, que é o nosso juros, corresponde a X, tá certo? Aí é só fazer a multiplicação em cruz que a gente chega no nosso valor. Vamos lá, fazendo aqui 430 vezes X é igual a 20 vezes 100. Posso cortar um zero aqui do 430 e um zero do 20 aqui para ficar mais fácil. Ficando aqui, 2 vezes 100 dá 200, e o 43 que está multiplicando passa dividindo, tá certo? Aí agora vamos dividir 200 por 43. Vamos fazer aqui em cima para ter mais espaço, tá certo? 200 sobre 43. O 43 cabe quantas vezes no 200? Pode ver que vai caber 4 vezes. Então, 4 vezes 3 dá 12. E 4 vezes 4, 16, com 17. Fazendo a subtração aqui, chegamos em 28. Aí colocamos a vírgula e acrescentamos um zero. Só aqui já poderíamos matar se a gente olhasse as alternativas, tá vendo? Ó, só tem uma que começa com 4, que seria a B. Mas vamos conferir. Aqui nós temos 6, que dá 18, sobe 1, fica 25. Sobra 22. Coloco o zero. E aí cabe 5 vezes, que dá 215. Até dava para continuar a conta, certo? Só que chegamos já nos 4,65%. Portanto, a alternativa a letra B, certo? Esse é o nosso terceiro exercício. Vamos para o quarto. Se x e y são números inteiros maiores que 1, tais que x é um divisor de 20... e y de 35. Então, o menor valor de x sobre y é... Bom, para eu ter o menor valor de x sobre y, o x tem que ser o menor valor possível. E o y, que está no denominador, o maior valor possível. Tá ok? Para a gente conseguir esse menor. Então, x menor, y maior. Ok? O x é um divisor de 20. Quais são os divisores de 20? Vou colocar aqui, que são os possíveis valores de x. O 20 dá para ser dividido por 1, e 20 por 1 daria 20. O 20 dá por 2, que daí fica 10. Ele não pode ser divisível por 3, mas é divisível por 4, e 20 por 4 dá 5. Aqui estão todos os divisores de x. Eu teria que pegar o menor deles. O menor é 1. Só que eu já me falava que tinha que ser maior do que 1. Portanto, o x vai ter que ser 2. O menor valor é 2. E aí o y é um divisor de 35. Certo? Vou fazer aqui os divisores de 35. 35 por 1 dá 35. 35 não é divisor de 2, nem de 3 e nem de 4. Ele vai ser por 5. E 35 por 5 dá 7. E aí o 6 não dá certo, então estão aí os divisores de 35. Mas pode notar que não precisava fazer tudo isso, eu estou fazendo para auxiliar mesmo, tá? Porque como era o maior valor, o y tinha que ser o maior valor possível,
O divisor de 35 maior que nós temos é o próprio 35, tá certo? Então, ficaríamos aí com 2 sobre 35, alternativa A, ok? Então, ó, só coloquei essa parte aqui embaixo só para mostrar todos os divisores, para ficar claro, mas não precisava. 20, quais são os divisores? O menor divisor de 20 maior que 1? O 2, maior do que 1, 2. O 20 dá para dividir por 2? Dá, colocava aqui. Quais são o maior divisor de 35? O próprio 35, colocava aqui, acabou, tá certo? Bom, esse foi o quarto exercício, vamos para o quinto. Ana Lúcia, após não pagar dívida na data de 1º de abril de 2018, no valor de R$ 344.900,87, foi constituída em mora e acordou de realizar o pagamento na data de 1º de outubro de 2018, sob as condições de multa em 5% do valor final da dívida, após a atualização do fator de correção de percentual correspondente a 6,722845%, a taxa de juros de 3,71% ao mês na forma simples. Desse modo, calcule qual é o valor final devido por Ana Lúcia na data do pagamento. Ou seja, bastante informações, tá certo? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esse valor inicial e daí a multa. A multa era correspondente ao valor final da dívida, após a atualização. Então, somente após a atualização eu vou colocar esse 5%. Aí, eu vou ter esse percentual, tá certo? Sobre os R$ 344.900,87 e ainda os juros de 3,71% ao mês sobre os 344, tá certo? Então, o que está aqui, esses dois valores percentuais que eu grifei em azul, é sobre o 344 mil. O que eu vou grifar aqui em vermelho, que é a multa, que é o 5%, é em relação ao valor final, depois que eu atribuir esses dois azul aqui, tá certo? Então, vamos lá. Um probleminha meio grande aí para fazer, mas a gente consegue. Nos juros, capital vezes taxa vezes tempo. Certo? Então, qual foi o capital? Foi de 344.900,87 centavos vezes uma taxa de 3,71%. Então, 3,71 sobre 100. Durante quanto tempo? Então, foi de 1º de abril a 1º de outubro. Então, conta aí os meses. Maio é 1, junho 2, julho 3, agosto 4, setembro 5, outubro 6, tá certo? Então, um tempo de 6 meses. Fazendo aqui, vou multiplicar primeiro 3,71 vezes 6, tá certo? Então, continuo com 344.900,87. Multiplicando aqui, 3,71 vezes 6. 6 vezes 1 dá 6. 6 vezes 7, 42, vai 4. E 6 vezes 3, 18. Com 4 que foi 22. Isso tudo dividido por 100. Ok? Bom, fazendo essa multiplicação aqui, eu já vou fazer a multiplicação e a divisão direta. Tá certo, gente? Vamos lá. Vamos fazendo essa multiplicação e depois tirando essas duas casas decimais da divisão por 100, a gente chega em R$ 76.744,93, ok? Então, essa parte vai ser de juros. A gente ainda vai ter que fazer o quê? Vamos ter agora que fazer esse fator de correção aqui, que é de 6,722845%. Então, o fator de correção basta a gente multiplicar. Então, eu vou pegar aqui 344.900,87 vezes... Como é por cento, ele começaria somente na segunda casa decimal, porque eu teria que dividir por 100. E sobre esse valor eu tenho que adicionar 1. Então, seria 1,0
e daí eu copio todo esse número. 2845. Tá ok? E daí você vai fazer essa multiplicação, em que a gente chega no seguinte número. Chegamos então em 388,02 centavos, tá certo? Até vai ter número para cá, mas como estamos trabalhando com dinheiro, eu vou parar nos centavos. Então, uma multiplicação aí, se for fazer passo a passo, vai ficar bem grande, tá certo? Já que a gente tem bastante algarismos aí como casas decimais. Bom, voltando. Já fiz o fator de correção de R$ 368.000,88 e tenho que acrescer os juros. Os juros é de 76.000, que a gente já achou, R$ 744,93. Então, vamos adicionar esse valor aqui, tá certo? Que a gente vai chegar em 2 mais 3, a gente chega em 5, 0 mais 9 dá 9, 8 mais 4 dá 12, vai 1, 8 mais 4, 12, com o que foi, chegamos em 3, 0 mais 7 dá 7, 6 mais 8, 14, vai 1, 6 mais 1, 7, com 7, 14, sobe 1, e 3 mais 1, 4. Chegamos em 444.700, desculpa, aqui é 832, tá certo? Acabei de ver aqui porque 8 mais 4 dá 12, com mais um 13, subia 1, ok? Então, chegamos nesse valor aí. Esse valor seria o valor final, só que lembra que eu falei que sobre o valor final tem que fazer a multa. Então, agora a gente vai ter que pegar esse valor aqui e atribuir a multa, que é de 5%. Portanto, eu vou ter que fazer 444.832,95 centavos vezes 5% de multa, adicional 5%, por isso 1,05, tá certo? Chegando em 467.074 reais e 60 centavos, tá certo? Pô, professor, não tem nas alternativas. Realmente não tem. Por quê? Conforme eu fui fazendo as contas aqui, eu fui tirando as casas decimais. Ó. Aqui provavelmente ficaríamos com duas, 4, com mais 2, 6. Teríamos 6 casas decimais. Como ia ficar um número muito grande, eu só atribuí 2. Aqui foi a mesma coisa, teríamos muito mais, 3, 6, 8 com 2, 10. Aqui teríamos mais 10 casas decimais. E conforme essas multiplicações e essas somas fossem ocorrendo, o valor ia dar um pouquinho maior do que nós encontramos. E um pouquinho maior, 467.074, pode ser o 467.106. Por isso, a alternativa, a letra B, tá ok? Então, um exercício que ia gastar muito tempo aí fazendo. Tá certo? Para o cargo que será pedido, eu acredito que de certa forma é desnecessário, no meu ponto de vista, tá ok? Que exige muita conta aí de números altos, de vários algarismos. Mas enfim, esse foi o quinto. Vamos para o sexto exercício. Dizendo o seguinte: resolva a equação 3x² vezes x² menos 5 igual a 5 menos x². Notem uma coisa nas alternativas. Se eu tiver uma raiz irracional, o que é isso? Uma raiz como raiz, tá certo? Ou x dando um valor de raiz, como na letra A. X igual a raiz de 5, letra B, x igual a raiz de 9, e assim por diante. Se eu tiver uma raiz como resposta na equação de segundo grau, logo a gente vai ter na outra raiz o mesmo valor, só que com sinal trocado. Isso sempre acontece, tá certo? É uma regrinha desde que não tenha raiz quadrada aqui na nossa equação. E realmente não tem, tá certo? Ou seja, se eu olhar aqui, raiz de 9 positiva, eu teria que ter raiz de 9 negativa aqui, o que não acontece. Se aqui eu tenho raiz de 5 positiva, que eu teria que ter raiz de 5 negativo.
Se eu tenho raiz de 3 positivo aqui, aqui eu teria que ter raiz de 3 negativo. Não acontece na B, na C e na D. E na A já acontece, ó, raiz de 5 positivo e raiz de 5 negativo. Então, só por esse motivo, eu já saberia que era a letra A, sem resolver. Mas mesmo assim, eu vou resolver aqui para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Como que eu faço esse processo? Temos aí 3x² vezes x² menos 5 igual a 5 menos x². Uma forma de eu colocar, fazendo primeiro aqui a distributiva. 3x² vezes x². A gente chega em 3x². E 3x² vezes menos 5 dá menos 15x². E passando o que está do lado direito da igualdade para o lado esquerdo, ficaria mais x² menos 5. Tá certo? Igual a 0. Fazendo ainda essa operação aqui, ficamos com 3x² menos 15x² mais 1x² dá menos 14x² menos 5. Tá certo? Igual a 0. E daqui a gente consegue os valores de A, B e C para aplicar o Bhaskara. Não posso esquecer do quadrado aqui. No A, nós temos o 3. No B, nós temos aqui o menos 14. E no C, nós temos o menos 5. Alguém pode estar se perguntando, mas professor, o Bhaskara a gente só não faz quando tem x², aqui tem x². Mas como aqui é 4 e aqui é 2, não muda em nada, na verdade. Só vai mudar no finalzinho, quando você descobrir os valores, você vai ter que tirar a raiz quadrada. Porque em vez de quadrado e primeira, está quarta e quadrado. Ou seja, os expoentes estão sendo multiplicados por 2. Portanto, o que a gente achar do Bhaskara, a gente tira a raiz quadrada. Tá certo? Então, vamos lá. Como que era o Bhaskara? Primeiro a gente faz o delta, que é b², no caso, menos 14 ao quadrado, menos 2ac. 2 vezes o A, que vale 3, vezes o C, que vale menos 15. Desculpa, menos 5. Ok? Assim ficamos com delta igual menos 14 ao quadrado é 196, menos com menos dá mais 30. E aí o delta fica 216, ok? Então, a gente achou aí, desculpa, está errado aqui, 19 mais 3 dá 22, 226, tá certo? Vamos voltar aqui, ó. Vou até apagar aqui para a gente poder recolocar aqui, ó. É 4ac, eu falei certo, mas apliquei errado. 4 vezes 3, 12, vezes 5, 60. E 196 mais 60, a gente chega em 256, tá certo? Então, o delta é 256. Agora, fazendo o x, ok? Vou fazer até em verde aqui para separar. O x é o quê? Menos b. No caso, b vale menos 14, então menos com menos, mais 14. Mais ou menos raiz de delta, no caso, raiz de 256, sobre 2 vezes a. Agora sim era o 2. 2 vezes a, que é 3. E aí o x fica com 14 mais ou menos 16 sobre 6. Fazendo com mais e com menos. Primeiro com mais aqui, ó. 14 mais 16, 30. E 30 dividido por 6 dá 5. E com menos, 14 menos 16 dá menos 2. E ficaria menos 2 sobre 6, tá certo? Então, achei os valores de x ao quadrado, certo? Porque ó, nota que ele estava sempre multiplicado por 2, que era o que eu falei no começo. Aí agora, quando a gente achasse as raízes, eu teria que tirar a raiz quadrada dele. Então, vamos tirar a raiz quadrada.
Nesse caso, nós vamos ter mais a raiz de 5 ou menos a raiz de 5. E nesse caso, nós vamos ter mais a raiz de menos 2 sextos ou menos a raiz de 2 sextos. Portanto, o que a gente pode concluir? Nesses dois casos aqui de baixo, não convém, porque não existe raiz de número negativo, tá certo? Então aqui não teria resposta. Só teríamos essas duas, que a gente já tinha comentado lá no começo, que é a alternativa letra A, tá certo? Então essa é a nossa sexta questão, alternativa letra A. Vamos para o sétimo. Assinale a alternativa que representa de forma correta uma inequação do segundo grau. Então, a inequação pode vir o sinal de maior, o sinal de maior ou igual do que, o sinal de menor do que ou igual, né? Menor ou igual do que, menor ou diferente, tá certo? Nós poderíamos ter esses 5 símbolos de inequação e segundo grau significa que o x estaria ao quadrado, seria o maior grau, não teria x ao cubo, nada disso, tá ok? Então, é só ver qual das alternativas representa uma parte aqui da esquerda e a parte da direita. Já vemos isso na alternativa A, ó. Temos x quadrado e temos o menor ou igual do que. Com isso, já era a alternativa A. Podemos ver que o B, temos uma igualdade, além de estar o x à primeira, não tem x quadrado. Na letra C, e ó, podemos lembrar que na alternativa B isso daqui nada mais é do que o Bhaskara, tá certo? Na letra C, temos uma função. Esse símbolo significa somatória e de duas sequências, certo? Então, ou seja, tá nada a ver aí sobre o assunto. Função de uma somatória de sequência, tá ok? E na letra D, também falando de uma igualdade, e está falando da soma de arcos de cosseno, que é o que normalmente o pessoal grava como cossa A, cossa B, sem saber, troca o sinal, tá certo? Então, tá aí o que a gente vai assinalar, é a letra A, por se tratar de uma inequação de segundo grau. Vamos para o próximo, oitavo exercício aí, vamos ver o que fala. Considere a dízima periódica 3,2757575, etc. Então, indique nas alternativas sua função geratriz correspondente. Então, aí temos. Vamos ver pelas respostas primeiro. 1081 por 330. Poderia ser 327,75 por 75. Como ele pergunta a função geratriz, a minha fração não pode ter casa decimal, ou seja, a letra B está fora. Na C, 10.327 por 200. Tudo bem. E na D, x cosseno de 12 por y vezes seno de 23. Cosseno e seno não tem nada a ver com a pergunta. O que você poderia fazer ainda? Dividir os dois valores e ver se você chegava neste valor aqui que ele te dava. Que eu acho que seria mais fácil. Tanto que aqui, ó, 10.000 dividido por 200, isso daqui chegaria próximo de 50, não teria nada a ver. Certo? Até está muito longe. E aqui, ó, 3 vezes 330 já dá 990. Então, tem tudo para ser alternativa A. Porém, eu vou mostrar para vocês o jeito algébrico de se fazer isso. Um pouquinho mais chato, mas a gente chega também. Ó. Vou chamar esse valor aqui, essa dízima periódica de x, 3,27575, etc. Ok? Aí, vou multiplicar por 10, tá ok? Vou multiplicar por 10 para deixar o 75, só a parte do 75 após a vírgula, tá vendo? Esse 2 estava me atrapalhando. Então, por isso, tudo 75. E como agora o 75 vai de duas em duas casas, a gente vai ter que multiplicar isso por 100. Por que por 100? 100 tem dois zeros, tá certo? E como é de duas em duas casas, por isso eu estou multiplicando aqui vezes 100. O 10 vezes 100 dá 1.000, portanto, 1.000x igual 3275,75, 75, etc. Tá certo? E aí vai. Após fazer isso, eu vou subtrair os
os dois valores aqui, tá certo? As duas equações. 1000x menos 10x dá 990x. Igual 3.275 menos 32. A gente chega em 3.243. E aí, depois da vírgula, as casas decimais, note isso, ó, 75 menos 75 dá 0. 75 menos 75, 0. E como isso vai até o final, até o infinito, tudo vai ficar 0. Tá certo? E como eu quero x, o 990 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vamos ficar com 3.243 dividido por 990. Como os dois valores aqui são múltiplos de 3, eu vou simplificar por 3, que chegamos em 3 dividido por 3 é 1, 2 não dá para dividir por 3, é 0, fica 24 por 3 é 8, e 3 por 3 é 1. E 990 dividido por 3 é 330, tá certo? Olha lá, conseguimos chegar realmente na alternativa, a letra A, tá bom? Então esse foi nosso 8º exercício, vamos para o 9º, penúltimo aí. Calcule o MMC entre 8, 12 e 28. Simples assim, a Zabine pegando devagar no exercício de MMC, não é uma situação problema que precisa interpretar, simplesmente fazer a conta aí. Então vamos lá. Um número que dê para dividir pelos 3 ao mesmo tempo, eu consigo o 4. Por mais que o 4 não seja primo, eu posso fazer isso porque divide os 3 números. Então aí, 8 dividido por 4, a gente chega em 2, 12 por 2 dá 3 e 28 por 4 dá 7. Agora sim, eu vou dividir por 2 para eu chegar no 1. Aqui o 3 e o 7 não é divisível por 2, copia. Agora o 3, temos 1 dividido, 1 continua, 3 dividido por 3 dá 1 e o 7 copia, já que não dá para dividir. E agora o 7 ficando em 1. 1 e 7 por 7 é 1. O MMC basta multiplicar todos os valores, portanto, 4 vezes 2, chegamos em 8. 8 vezes 3, chegamos em 24. E 24 vezes 7, 7 vezes 4, 28, vai 2. 7 vezes 4, 14. 14 mais 2, 16. Então, chegamos em 168, alternativa, a letra C. Esse foi nosso 9º exercício. Vamos para o 10º. E o último exercício aí da prova. Aqui ele já pergunta, calcule o MDC entre 30, 36 e 72. Um exercício também sem muito problema de interpretação, né? Nada de situação problema, só fazer o MDC. Então, que número que dá para dividir os 3 ao mesmo tempo? Bom, conseguimos, todos são pares, dá para dividir por 2, chegamos em 15, 18 e 36. Agora não dá mais para todos dividirem por 2, porque o 15 é ímpar, mas dá para dividir por 3, chegando em 5, 6 e 36 por 3 dá 12. Aqui nós não temos mais nenhum número que dê para dividir os 3 ao mesmo tempo, portanto acabou. É só multiplicar aqui os dois valores, 2 vezes 3 é 6. Então esse é o valor do MDC, que é a alternativa, a letra A, ok? Então é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido. Não esqueçam de se inscrever no canal e de curtir aí o vídeo, tá ok? Muito obrigado e bons estudos.